Bom dia, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, reunidos para mais um devocional da família desse mês de maio. Todos os dias a gente tem programado aí uma palavra para que você possa estar um pouco mais próximo do Senhor. Domingo, eu não tenho colocado aqui, mas se você quiser, depois você vai lá no nosso o YouTube da nossa igreja, né, a Igreja Cristã Evangélica de Charlotte, e lá no culto eu tenho iniciado, né, na primeira parte do culto, dando uma palavra à família, né? Então, por isso que eu não tenho colocado nada aqui na internet no domingo. Mas se você quiser estar lá, depois eu posso compartilhar o canal aqui do YouTube da nossa igreja, tá bom? Muito bem, deixa eu falar com vocês hoje então, continuando aí nossa peregrinação pelo livro, ou melhor, pela carta de Paulo aos Efésios. E eu vou ler hoje, anteontem eu li para vocês o verso 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, e disse que esse verso, ele agora vai basear as ações que o Senhor quer da família, né? Marido, mulher, filhos, pais, as nossas relações familiares baseadas naquilo que o Senhor nos ensina. Então hoje a palavra é para as esposas, do versículo 22 até o versículo 24. Diz assim: Esposas, cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Ok, então, relembrando que o apóstolo Paulo vai falar sobre você se sujeitar um ao outro dentro da ideia de família, qual é a maneira da mulher, então, o papel da mulher ao se sujeitar ao seu marido? É a submissão, a liderança da casa e a liderança espiritual. Né? Então, quando ela diz aqui, quando Paulo escreve aqui, ele é muito enfático em dizer, na primeira parte do contexto, no verso 22, ele diz: Esposa, cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, ou seja, ao seu marido, não aos outros maridos, ao seu marido como ao Senhor. Então aqui tem uma como, e quando a gente fala como, a gente tem um exemplo. Né? Então, como que deve ser a submissão da esposa ao marido? Como ela se submete ao Senhor? Então, como é que você se submete ao Senhor? Essa maneira que você se submete ao Senhor, Deus está te chamando para ser submissa ao seu marido. Eu sei que hoje em dia a mentalidade das mulheres tem sido muito trabalhada, muito golpeada pelo mundo moderno, pelo feminismo, pela ideia de que a mulher é capaz, que a mulher ela é autônoma, ela pode fazer tudo, ela é supra-sumo, né? Eu acho que daqui uns dias vão inventar ilhas igual lá na Mulher Maravilha, que só tem mulher. Então, essa é a ideia do feminismo, né? Desestabilizar a família. E aí, para desestabilizar a família, qual é o primeiro princípio? Ela atacou a mulher. Então, tirando a mulher da sua posição, colocando a mulher na posição que o homem tem que ter na relação. Então, dentro da relação marido-mulher, a mulher não pode ser líder. A mulher precisa ser submissa à liderança do marido. Então, hoje, o que tem sido difícil para as mulheres cristãs é ouvir o mundo e ouvir a igreja. Né? Então, quando você vai para a igreja e ouve a palavra de Deus, você fala: bom, aqui o Senhor está me pedindo submissão, mas o mundo lá fora está dizendo que eu não posso me submeter porque isso é ruim para a classe feminina. E aí as mulheres muitas vezes ficam ali se degladiando, né? Como é que eu me comporto? Então, o meu convite para você hoje, mulher cristã, é: escute a palavra de Deus. A palavra de Deus colocou você numa posição, e essa posição não é de inferioridade, ela é uma posição. Na é verdade, se você já, não sei se você conhece um pouco de futebol, né? Mas quando a gente vai para o futebol para tentar fazer uma analogia, né? A gente sempre fala: olha, quem são os principais no futebol? Quem tem o maior glamour dentro do futebol? Quem aparece mais dentro do futebol? Então você vai ver que dentro do futebol a gente tem uma máxima que o craque é o camisa 10, que o cara que faz o gol é o camisa 9. E lá tem um cara que usa a camisa 5, ele é um volante, né? O que ele serve? Ele serve para nada, ele fica só destruindo a jogada do outro time. Em certo sentido, né? Olhando para o jogo, ele não serve para nada, ele fica ali escondido. Mas o camisa 5, que é o volante, ele destrói aquilo que o inimigo quer construir contra, ele arregimenta o campo, o meio-campo do futebol, ele organiza, ele é a primeira pessoa que a bola passa quando sai da defesa para o ataque para tentar organizar a defesa, a tentar organizar o jogo. Então, muitas vezes você vai olhar para o dentro do campo de futebol e tá todo mundo olhando o que os atacantes vão fazer, porque é o gol, né? Aquelas figuras ali. E às vezes aquele que trabalha no escondido acha que não tá fazendo nada, né? Ou não aparece. Por que eu tô fazendo essa analogia? O mundo quer que as mulheres não sejam o 5. O mundo quer que a mulher dentro do relacionamento seja o camisa 10. O que apareça, tome a posição da frente, a que ganhe os louros, a que seja aplaudida, né? E para isso, muitas vezes, o que a mulher faz? Ela assume essa postura e ela tem que combater quem é o líder da casa dela, para ela ganhar a liderança. E muitas vezes o casamento vai mal porque a mulher tenta assumir o lugar que o Senhor deu ao homem.
né? Então, o homem é o sacerdote da casa, o homem é a liderança espiritual, o homem é a liderança de organização. O homem foi dado, Deus deu ao homem essa capacidade, esse chamado. Esse chamado está sobre o homem. Deus vai cobrar o homem de liderar a casa dele. Deus não vai cobrar a mulher de liderar a casa. A mulher vai ser cobrada diante de Deus para ela assumir a posição dela, de ser submissa e entender que o Senhor está organizando a vida dela por meio daquele que o Senhor deu a ela. Quem o Senhor deu a ela? Um marido, né? Por isso que a gente fala para as meninas na igreja, né? Que casar não é só você se apaixonar e ter uma vida a dois com uma pessoa. Casamento é muito importante. Então as meninas precisam aprender a escolher um bom marido, né? E um bom marido às vezes não é o mais bonito, não é o mais charmoso, não é o que aparece mais, talvez não é aquele que tem mais dinheiro, não é aquele que é mais projeção, muitas vezes não é, às vezes é aquele que anda mais com Deus, aquele que se dedica mais ao Senhor, aquele que demonstra os seus frutos, né, ao Senhor. Então, meninas, aprendam a escolher os seus maridos, né? Olhem para o perfil que a palavra de Deus mostra, homens segundo o coração de Deus, homens dedicados a Deus, homens que amem mais a Deus do que a você. Esses homens, eles vão saber lidar com a liderança diante da casa. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre o papel do homem nessa liderança, que é muito pesado, muito pesado. E mulheres, não queiram o papel de liderança, porque o Senhor não as formou para isso. O Senhor as formou para andarem junto do seu esposo. E junto do seu esposo construir uma família a qual vocês entendem que o Senhor tem agido por meio da liderança do esposo. Se vocês confiam em Deus e confiam naquilo que o Senhor deu a vocês, entenda o chamado de Deus. O chamado de Deus não diminui vocês, o chamado de Deus põe vocês numa posição que às vezes não é para o mundo a posição gloriosa, para o jogo de futebol, camisa 10, mas é de extrema importância. Uma mulher que sabe se portar dentro do lar, que sabe ajudar, que é auxiliadora, como a palavra de Deus diz, que é uma mulher que vai dar ao marido paz e tranquilidade para ele compreender o chamado de Deus para a família, para orientar a família segundo os propósitos de Deus. É essa mulher que o texto bíblico está dizendo aqui, ela não tem problema em assumir a posição dela. Ao sujeitar-se uns aos outros, o chamado da mulher é: seja submissa ao seu marido como ao Senhor. Então, eu queira, Deus, que você tenha um bom marido, que você tenha escolhido uma pessoa cheia de Deus, que você tenha um casamento abençoado. Se você tem, seja submisso ao seu marido. Entenda que o Senhor Deus está falando por meio dele, organizando a casa por meio dele, organizando a família por meio dele, orientando espiritualmente a família por meio dele. Auxilie o seu marido, auxilie ele a chegar cada dia mais perto do Senhor, a andar com Deus, a ser direcionado por Deus. E se isso acontecer, a sua família vai ter paz, tranquilidade, sua família vai ter direção divina e vocês vão viver o melhor de Deus para vocês. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. É um chamado que hoje em dia parece ser contrário ao que é o certo, mas não é. O mundo está desvirtuado da palavra de Deus. O mundo vai contra tudo aquilo que Deus quer. E você precisa fazer uma escolha. Você precisa ouvir a Deus ou ouvir ao mundo. Eu espero que você ouça o Senhor. Tá? E se você ouvir o Senhor, você vai entender que a sua posição é privilegiada. Que Deus dê a você um marido sábio. Que se você já é casada, que o Senhor faça o seu marido um homem sábio. Encha ele do Espírito Santo. E vai ser muito bom você assumir a postura de como a igreja é para Cristo você ser no relacionamento com seu marido. Submissa como ao Senhor. Que Deus te ajude, que você entenda que essa palavra é uma palavra boa, é uma palavra que te valoriza e não que te deprecia. E que o Senhor traga esse entendimento ao teu coração. Quero orar por você, esposa. Senhor, o mundo hoje diz às mulheres que elas não podem se submeter aos homens. O mundo ensina que as mulheres precisam assumir grandes postos, assumir a rédea da história. O mundo diz que as mulheres elas são mais capazes do que os homens. E enchendo as mulheres de tanto orgulho, de tanta vaidade, o mundo tenta distorcer o perfil da esposa. O mundo tenta fazer com que os lares não tenham harmonia, que não tenham um líder e liderados, mas que tenham, na verdade, dois líderes ali brigando para assumir o controle. Quantos casamentos, Deus, têm sido golpeados por causa de ensinamentos errados da nossa sociedade? E que, infelizmente, muitas vezes as nossas queridas irmãs assumem uma postura diferente do das Escrituras. Eu oro para que o teu Espírito Santo convença cada mulher que ama ao Senhor
a compreender o valor de serem esposas submissas aos maridos. Que o Senhor as ajude, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Deus abençoe sua casa, sua família. Com a graça de Deus, voltaremos amanhã em uma palavra especial aos homens, como liderar as suas casas, tá bom? Deus abençoe, um abraço.